Certa vez um homem velho disse: para começar a estudar pro Enem, você precisa aprender a estudar pro Enem. Quem era esse homem velho? Era eu. Enem, Enem, Enem. Essa prova teste o que eu aprendi na escola, mas na minha cabeça eu não lembro de quase nada. Engraçado que quando eu saí do ensino médio, eu imaginei as matérias como se fossem pastas. E dentro de cada área teria tudo que eu aprendi, do mais fácil até o mais difícil. Mas aí quando notei, tava tudo bagunçado. Eu precisava organizar essas pastas, é claro. Como é que eu vou fazer o Enem sem isso organizado? Esse canal aqui é chamado Lagosta e eu me chamo Gabriel, que é o 10º nome mais popular para bebês em 2024. Esse canal aqui vai falar da minha relação com os vestibulares, principalmente do Enem. A profissão estudando para o Enem é uma das piores de todas. E aí, cara, o que é que tu tá fazendo da vida? Ah, cara, atualmente eu só tô procurando um trabalho mesmo. Pelo menos não tá estudando pro Enem, né? Para começar a estudar e sair dessa caverna, eu notei que era preciso ter algumas coisas: psicológico, organização, disciplina e paciência. Psicológico porque é difícil ficar se cobrando durante muito tempo para estudar todos os dias. Quando eu sento para estudar na plataforma do Ferreto, que tem um cupom de desconto Lagosta, abro a plataforma e noto que é um desafio você estudar todos os dias. Um dos principais desafios é justamente não querer apressar as coisas, ou seja, não atropelar as matérias que eu preciso ver. Meu ritmo é um pouco diferente a depender das matérias. Se eu for estudar, por exemplo, matemática, eu tenho muito mais facilidade para aprender o assunto. Mas para estudar, por exemplo, biologia, é preciso ter ali escrita, você ter uma revisão muito ativa. Então, para mim é mais complicado, por mais que eu goste mais de estudar biologia. É como se cada matéria tivesse seu modo de estudar. É preciso não se comparar demais. Em certo momento da minha preparação, eu precisei aprender alguns métodos de estudos. Quando se pesquisa na internet, métodos de revisão, métodos de aprender a matéria, você acha um infinidade de possibilidades. E aí, à medida que eu fui testando e via que não funcionava, eu pensava que tinha algum problema comigo. Qual é o meu problema? Eu aprendi que cada pessoa ela aprende de forma diferente. E eu, por exemplo, tenho um método de como estudar cada matéria. Talvez você possa ser assim. Tá percebendo que não tem método certo. O método certo, como muitos clichês dizem, é aquilo que funciona para você. Outra coisa psicológica que foi importante saber é que não é preciso de muita tecnologia para começar a estudar. A nova moda é ter iPad, computador, até cheirinho para estudar. Em certo momento da minha preparação, eu fui burro em pensar que você precisava ter várias tecnologias, várias coisas para começar a estudar, mas não, você consegue aprender tendo simplesmente um cadernozinho, uma cadernetazinha, fazendo suas anotações ali de forma simples, que você pode sim obter conhecimento e aquilo ficar na sua cabeça para sempre. Tem pessoas que têm computador, iPad, televisão para estudar e no final preferem usar um bloco de notas e uma caneta simples. Ah, mas tudo que eu tô estudando eu nem vou usar, né? Era dessa forma que eu pensava no início. Mas aí fui estudando as matérias e eu percebi que a maior parte do conhecimento do ensino médio você consegue aplicar no cotidiano. Por exemplo, um médico ele precisa ter o conhecimento da matemática e de alguns conceitos químicos para calcular uma concentração de um remédio, por exemplo. E esse medicamento ele precisa ser diluído em água. Aí você já entra na matéria de química chamada soluções. E essas matérias são do ensino médio. Essa medicação tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, é uma mistura eutética ou azeotrópica. E até certo aspecto você nem precisa ver como uma forma de usar na profissão, você pode ver no seu dia a dia. É até legal você conseguir responder uma criança que pergunta por que, por exemplo, o céu é azul, né? É bom ser organizado. Eu, por exemplo, só consigo começar a estudar se minha cama estiver organizada e se minha mesa estiver impecável. Por que eu considero isso importante? Eu notei que esse hábito de organizar a sua mesa e organizar o seu ambiente pode influenciar em outras áreas, principalmente nos estudos, que você precisa ser muito organizado. Você parar para analisar o que está certo, o que está errado, pode até refletir na sua forma de estudar. Eu criei um senso crítico de, por exemplo, até ver o celular ali do meu lado e ver que aquilo estava começando a me prejudicar. Então já estava meio que desorganizando a minha rotina. Então eu tirei aquilo de lado e coloquei longe de mim para que o celular não me atrapalhasse. Eu quero abordar isso tudo com mais detalhes nos próximos vídeos, mas agora vamos para a parte mais importante desse conteúdo, que é como começar a estudar para o Enem. Começar a se organizar é um desafio. Para isso eu criei um mapa da preparação, e a gente vai destrinchar ele ao decorrer do vídeo. Olha, eu decidi algumas coisas antes de começar a estudar para o Enem. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o curso que eu queria. Então eu tracei esse objetivo e coloquei a minha organização em cima de todo esse projeto. Eu aconselho você a fazer isso porque fica mais fácil de você ter um motivador ali para começar a estudar. Depois disso, vamos para o mapa propriamente dito. Em primeiro lugar, nós temos a plataforma de estudos e também materiais. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei em
dúvida entre estudar por aulas ou por livros. E a não ser que você seja um gênio, é muito difícil você estudar só por livros. Talvez você consiga, mas vai ser um processo um pouco doloroso. Então eu optei por mesclar essas duas coisas. Ter livros, mas também ter aulas para me auxiliar durante a preparação. Se você gosta de estudar por apostila, é só pesquisar ali na internet que vai ter várias pessoas falando sobre isso. Agora, para aula e questões, você pode ter dois caminhos aqui a seguir. O primeiro é você conseguir essas aulas e materiais todas no Google, no YouTube. Então essa vai ser a sua plataforma de estudos. É o YouTube e o Google. Nesses dois sites você pode encontrar muito bem as aulas que você quer. E também no Google você consegue achar materiais, listas de questões referentes ao tópico que você precisa estudar. Agora, um dos pontos negativos para isso que eu encontrei quando eu comecei a estudar assim é que é muito difícil você conseguir organizar tudo isso. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim. E eu, por exemplo, gosto de ter tudo ali bem organizado para o meu ano de estudos. E veja bem, a preparação é a longo prazo, então eu me perguntei se valia a pena realmente você ter esse esforço, precisar disso tudo, dessa energia para organizar todos os dias e separar os materiais e as aulas. Você mesmo tem que procurar, será que vale a pena fazer isso? Fica a seu critério escolher essa forma ou não. Uma coisa boa disso é que você não vai gastar dinheiro, você não vai precisar assinar plataformas, mas você vai precisar ter um esforço físico ali e mental para organizar tudo isso. Já o segundo caminho é você assinar uma plataforma de estudos que vai te dar isso de mão beijada. Sendo bem sincero com você, eu vou recomendar aqui uma plataforma que eu já citei no vídeo e é muito bom para mim recomendar coisas que eu já usei e que eu uso. Nesse canal você vai ter essa experiência aqui, tudo que eu falar aqui, tudo que eu recomendar são coisas que eu realmente uso e aprovo. Eu gosto muito da plataforma do Ferreto e eu sempre estudei por lá, seja no YouTube, seja nas aulas da plataforma. Eu gosto muito mesmo dos professores que tem lá, por exemplo, o professor Michel de Química é muito bom, o professor Ferreto propriamente dito, tem o professor Landim de Biologia, então tem vários outros professores que você pode pesquisar e conhecer mais. Porém, o que eu considero mais importante, além das aulas, é justamente a organização da plataforma. Lá você consegue ver ali todas as matérias de forma sequencial, todos os módulos separados, tem blocos de questões, enfim, é muito organizado. E até esse vídeo aqui eu vou usar como base a plataforma do Ferreto para você ver como pode ser intuitivo para você se preparar através deles. E sendo bem sincero, eu acho que a plataforma do Ferreto é uma das mais baratas que tem, e eu assino justamente por isso. Às vezes fica difícil ter o orçamento quando você é estudante, mas lá eu acho que é bem mais leve de você conseguir pagar mensalmente até R$50, R$60 para ter um acesso a uma plataforma bem completa. Então compensa ali você ter esse tipo de auxílio para os seus estudos. Além disso, eu insisti para que eles me dessem um cupom de desconto, e o cupom se chama Lagosta. Você pode assinar lá, além do preço ser barato, eu vou te dar aí um cupom de desconto para que você consiga acessar a plataforma com um preço mais acessível. Para aplicar o cupom é só você entrar aqui no site do Ferreto, clicar em assinar. Quando entrar nessa página, você preenche esse campo aqui com o cupom Lagosta. Automaticamente o desconto já vai estar aplicado e você já vai conseguir economizar um valor bom. Agora que eu decidi a plataforma que eu irei usar para estudar, chegou a etapa de fazer o cronograma. Algumas plataformas, como até por exemplo o Ferreto, eles dão planos de estudos já prontos. Você consegue seguir ali uma rotina a partir dos cronogramas que eles dão. Mas eu sinceramente não gosto de estar preso a esses cronogramas porque eles são semanais. Eu geralmente gosto de fazer uma lista ali, um checklist com todas as matérias de forma sequencial para precisar não ser tão robotizado quanto é algumas vezes nessas plataformas. Então eu sou um lobo solitário aí dos estudos. E como eu faço todo esse processo, eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço é reunir as informações do que eu vou estudar em cada matéria. Como eu disse em uma parte do vídeo, eu vou utilizar a plataforma do Ferreto. Meu amigo, você pode usar outras plataformas, pode até usar o YouTube e as playlists que tem lá para montar o cronograma como eu vou fazer aqui. Mas eu preferencialmente vou usar a plataforma do Ferreto, que eu gosto de usar ela. Beleza? Entrando na plataforma, eu fucei e notei que cada matéria é organizada da seguinte forma. Tem os assuntos principais, como por exemplo, introdução à biologia. Cada um desses assuntos é organizado do mais simples ao mais difícil. Dentro desses grandes módulos tem blocos, que é meio que uma divisão desse assunto grande. Aqui no módulo de introdução à biologia, o primeiro bloco de estudos é níveis de organização, o segundo é método científico, o terceiro é características gerais dos seres vivos e assim por diante. Então eu pensei comigo, eu vou colocar cada assunto e cada bloco em formato de checklist em um arquivo separado. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu cheguei na parte de colocar todos esses assuntos da plataforma
plataforma para dentro de um arquivo que eu posso imprimir, usar num computador, no iPad, por exemplo. Alerta, alerta. Essa etapa aqui eu faço porque eu gosto, porque eu tenho o costume de fazer rápido. Não é legal você se esforçar tanto para tentar chegar em um resultado que eu vou chegar aqui, mas você perder tempo, por exemplo, semanas, às vezes meses para fazer um cronograma nesse nível aqui. Eu faço porque eu gosto, mas você pode optar por fazer, por exemplo, no Notion, no Trello e outros programas que podem auxiliar você a fazer um checklist bem organizado. Agora vamos entrar em uma etapa mais criativa desse vídeo. Eu uso o Figma e o Photoshop para criar o cronograma, então vamos lá. Aqui no Photoshop eu já começo escolhendo as cores e as fontes, porque isso vai facilitar o meu trabalho depois, quando eu for passar lá para o Figma, que é outro programa que eu vou utilizar para criar o cronograma. Essas são as cores e as fontes que vão compor o arquivo. No Pinterest eu começo a procurar referências de como estruturar o cronograma, e a partir desse momento do vídeo eu já estou montando meio que onde cada coisa vai ficar, onde o assunto vai ficar, onde o tópico vai ficar, o checklist, aquela caixinha de marcar as coisas. Tudo isso é importante ter pré-definido. O cronograma vai ganhando vida, tudo que foi estruturado agora está sendo aplicado, desde o título da matéria até aquelas bolinhas de marcar X quando concluído. Estou agora replicando todo o modelo que criei no Photoshop. Este programa é o Figma e ele é muito bom para isso. Com todos os elementos dispostos, vou colocando os assuntos do ferreto dentro desse arquivo, replicando todo o processo para as outras matérias, e isso demorou um bom tempo. E você deve se perguntar por que eu não criei todo esse cronograma já no Photoshop, e é simples. No Photoshop eu uso para rascunho e o Figma é onde eu aplico todas as ideias criadas no rascunho. A parte mais legal é criar o design da capa, então todas as capas das matérias eu busquei colocar uma referência histórica, uma pessoa que marcou aquela matéria, e é muito legal fazer isso porque quando você abre o cronograma você já consegue entrar no ambiente da matéria, por exemplo a história com Napoleão Bonaparte. Fazendo isso eu finalizo ali meio que o cronograma, criando a capa e todos os arquivos necessários ali para poder imprimir e ter uma coisa bonita para estudar. Então vamos agora para a apresentação desse cronograma. Elegante, elegante. Esse aqui é o cronograma finalizado. Eu vou mostrar aqui algumas partes para vocês, como as capas que eu gostei bastante de fazer, que vocês acompanharam juntamente comigo: matemática, física, química, biologia, história, história do Brasil, história da arte, geografia, como é que ficou aqui com Milton Santos, filosofia ficou bem bacana, sociologia, como é que tá, rapaz? Gramática ficou dessa forma aqui, eu gostei muito de fazer esse cronograma. Interpretação, aqui literatura com Manuel de Barros. Eu vou dar de graça esse cronograma para aquelas pessoas que assinarem a plataforma do Ferreto com o cupom Lagosta. E como é que você pode fazer isso? Quando você for assinar a plataforma do Ferreto, basta você tirar um print ou uma foto de que você usou o cupom Lagosta. Você tira uma foto que aplicou esse cupom e manda para o meu e-mail ou para o Instagram, e automaticamente eu vou te enviar um link para que você consiga baixar esse cronograma. Indo para a apresentação aqui do cronograma, chegamos aqui. Eu espero que você leia, caso você pegue esse cronograma. Como eu mostrei no vídeo, ele é baseado nessa plataforma. Inclusive aqui no sumário eu vou mostrar para vocês os professores em que eu me baseei. Então tá aqui os professores que eu recomendo. Matemática eu coloquei o Ferreto, ciências humanas, aqui tem os professores em física, química e biologia, tá aqui Landim, química Michel. Então tá aqui a capa de matemática e todos os módulos estão aqui descritos dentro do cronograma. Todos os módulos de onde? Todos os módulos do Ferreto. Como esse cronograma está estruturado? Eu vou pegar como exemplo aqui biologia. Como eu mostrei para vocês, essas aulas aqui, elas são referentes ao primeiro módulo, que tem por nome Características Gerais dos Seres Vivos. Então, quando a gente vai lá para o cronograma, ele coincide. Então, o tópico 1 é justamente Características Gerais dos Seres Vivos. E quando você terminar de ver essas aulas, você simplesmente vem aqui e marca um X. Da mesma forma para as questões, ao término de cada módulo tem as questões aqui que você pode vir e fazer elas, resolver elas. Depois que você terminar elas, chega aqui e marca questões realizadas. E a revisão, se você entrar aqui no Ferreto e descer todas essas aulas, ali no final vai ter uma aula de revisão. Então aqui tem revisão, introdução à biologia. Isso funciona para todas as matérias, beleza? Então tá aqui química, tá aqui física, tá aqui matemática. Todos os módulos foram repassados aqui para o arquivo que você pode receber caso você tenha assinado a plataforma do Ferreto, beleza? E sendo bem sincero, reescrever todas as aulas do Landim aqui para um arquivo é bem complicado, porque o cronograma dele é um pouco extenso. Se você for reparar em comparação com os outros, biologia é certamente a maior matéria aqui dentro desse cronograma, mas vale muito a pena assistir por ele. Eu não vou
mostrar para vocês os vários métodos de estudos que a gente tem disponível na internet. Mas eu vou mostrar aqui uma postura que você deve adotar, que eu adoto para estudar e para escolher qual o método exato que funciona para mim e que me traz mais rendimento. Depois que você começou a organizar a sua rotina, é importante que você vá testando esses métodos, por exemplo, durante um mês. Métodos de revisão, métodos de assistir aulas, de anotação, de revisão, enfim. Tem muito material na internet que você pode ir aproveitando e testando para ver se aquilo rende melhor para você, se aquilo traz uma performance, traga mais absorção de conteúdo para sua cabecinha. Então é um processo de aprendizado de como estudar. Eu recomendo que você veja realmente no YouTube, que você não se restrinja apenas a um método. Tudo que eu falei aqui não é regra, você pode testar, aplicar para o seu cotidiano e ver se funciona ou não. Então esse foi o vídeo de como começar a estudar para o Enem e você conseguiu ver muita coisa e muito daquilo que eu penso. E essa é justamente a proposta do canal. Eu espero muito que você acompanhe aqui. Os materiais que eu falei para você estão todos na descrição e os links também referentes àquilo que eu recomendei. Seja bem-vindo ao canal Lagosta e até mais.